Eu ainda lembro exatamente da expressão no rosto do meu namorado quando ele disse aquelas palavras que mudaram tudo. Era uma terça-feira comum, ou pelo menos parecia ser. Eu tinha acabado de chegar do trabalho depois de um dia cansativo e tudo o que queria era tomar um banho, jantar e descansar ao lado dele. Estávamos juntos há quase 4 anos, e apesar dos altos e baixos, eu acreditava que nosso relacionamento era sólido. Eu realmente acreditava. Entrei no apartamento carregando algumas sacolas do mercado e encontrei Lucas sentado no sofá, olhando para o celular. Nem levantou a cabeça quando entrei. Aquilo já estava se tornando comum. Nos últimos meses ele parecia distante, sempre distraído, como se sua mente estivesse em outro lugar. Ainda assim, tentei ignorar aquela sensação estranha que vinha crescendo dentro de mim. Guardei as compras, preparei algo rápido para comer e me sentei ao lado dele. Foi então que ele finalmente guardou o celular e disse algo que me deixou completamente sem reação. Amor, a Camila chega em 10 minutos. Você se importaria de dormir no sofá hoje? Por alguns segundos achei que tinha entendido errado. Pesquei várias vezes enquanto tentava processar a frase. Como é? Perguntei. Ele repetiu exatamente a mesma coisa, como se estivesse pedindo algo simples como pegar um copo d'água. A Camila está passando por um momento difícil e vai dormir aqui hoje. Pensei que ela pudesse ficar no nosso quarto. Você poderia dormir no sofá? Meu coração disparou. Camila era a melhor amiga dele. Eles se conheciam desde a adolescência e eu sempre tentei respeitar essa amizade. Nunca fui o tipo de namorada que proíbe amizades ou cria conflitos desnecessários. Mas aquilo parecia absurdo. Era a minha casa também. Era a nossa cama. Eu olhei para ele esperando algum sinal de que estivesse brincando, mas não havia nenhum. Lucas estava falando sério. Você quer que eu durma no sofá para sua amiga dormir na nossa cama? Perguntei lentamente. Ele suspirou como se eu estivesse complicando algo muito simples. É só por uma noite. Eu odeio essa frase. Só por uma noite. Só dessa vez. Só um favor. As pessoas sempre usam essas palavras quando querem minimizar algo que sabem que está errado. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Meu estômago afundou imediatamente. Lucas levantou com um sorriso enorme no rosto e correu para abrir a porta. Aquilo me machucou mais do que eu gostaria de admitir. Eu não vi aquele sorriso direcionado a mim há semanas. Quando a porta se abriu, Camila entrou carregando 2 malas grandes. 2. Não uma mochila. Não uma bolsa. 2 malas. Meu olhar encontrou o dela por um breve instante. Ela pareceu desconfortável, quase culpada. Mas logo desviou os olhos. Lucas pegou uma das malas e levou para o corredor. Foi quando percebi algo ainda pior. A porta do nosso quarto já estava aberta. A cama estava arrumada. Os travesseiros organizados. Tudo preparado para recebê-la. Aquilo não era um pedido. Era uma decisão que já havia sido tomada sem mim. Ninguém tinha perguntado minha opinião. Ninguém tinha considerado meus sentimentos. Eu apenas deveria aceitar. Enquanto os dois conversavam no corredor, fiquei parada na sala tentando entender o que estava acontecendo. E naquele momento uma sensação estranha surgiu dentro de mim. Não era exatamente ciúme. Era intuição. Uma voz silenciosa dizendo que havia algo muito errado naquela situação. Algo que eu ainda não conseguia enxergar, mas que estava prestes a mudar completamente a minha vida. Depois que Camila entrou no quarto carregando suas malas, eu permaneci imóvel na sala por vários minutos. Era como se meu corpo estivesse ali, mas minha mente tivesse parado de funcionar. Eu observava a porta do quarto aberta e tentava encontrar alguma explicação racional para aquilo. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez realmente fosse apenas uma amiga precisando de ajuda. Talvez eu fosse a errada naquela história. Mas quanto mais eu tentava me convencer disso, mais desconfortável me sentia. O que não saía da minha cabeça era a naturalidade com que Lucas havia me pedido para dormir no sofá. Não houve hesitação. Não houve constrangimento. Não houve sequer um pedido de desculpas. Era como se ele acreditasse que aquilo fosse perfeitamente normal. Alguns minutos depois, ele voltou para a sala e percebeu que eu continuava sentada no mesmo lugar. Você ainda está chateada com isso? Perguntou. Eu ri sem humor. Você realmente não entende por que isso me incomoda? Ele cruzou os braços e soltou um suspiro longo. Camila está passando por problemas pessoais. Achei que você teria mais empatia. Aquela frase me atingiu como um tapa. De repente, eu era a pessoa sem empatia. Eu era a pessoa difícil. Eu era a pessoa egoísta por não querer ser expulsa da própria cama. Respirei fundo para não discutir. Algo dentro de mim dizia para observar mais e falar menos. Então apenas balancei a cabeça e fui até a cozinha. Enquanto preparava um café para tentar acalmar os nervos, ouvi risadas vindas do quarto. Risadas altas. Descontraídas. Não pareciam as risadas de alguém vivendo um momento difícil. Pareciam as risadas de 2 pessoas perfeitamente felizes na companhia uma da outra. Quando terminei meu café, decidi passar pelo corredor. A porta do quarto estava entreaberta. Não pretendia espionar ninguém, mas ao olhar para dentro vi uma cena que me fez congelar. Lucas e Camila estavam sentados na cama. Muito próximos. Perto demais. Ela mostrava algo no celular enquanto ele ria. Quando percebeu minha presença, Lucas imediatamente se afastou alguns centímetros. Foi um movimento rápido, quase imperceptível. Mas eu vi. E ele sabia que eu tinha visto. O clima mudou na mesma hora. Camila desviou os olhos. Lucas forçou um sorriso estranho. Está tudo bem? Perguntou. Eu apenas respondi que sim e continuei andando até a sala.
Porém, naquele instante, algo começou a se quebrar dentro de mim. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, senti que não confiava totalmente nele. Mais tarde, já deitada no sofá, ouvi os dois conversando no quarto. No início eram apenas vozes baixas demais para entender, mas conforme a madrugada avançava, algumas frases começaram a chegar até mim. Ela não pode descobrir agora, ouvi Lucas dizer. Meu coração acelerou imediatamente. Em seguida veio a voz de Camila. Você prometeu que resolveria isso meses atrás. Meses atrás? Minha respiração ficou presa na garganta. Eu me sentei devagar, tentando ouvir mais. Houve alguns segundos de silêncio antes de Lucas responder. Só preciso de mais um pouco de tempo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Resolver o quê? Descobrir o quê? Minha mente começou a criar centenas de possibilidades. Nenhuma delas era boa. Continuei escutando atentamente até que ouvi algo cair dentro do quarto. Logo depois, silêncio absoluto. Talvez eles tivessem percebido que eu poderia ouvir. Talvez a conversa tivesse terminado. Não importava. Eu já tinha ouvido o suficiente para saber que existia um segredo. E aquele segredo envolvia os dois. Passei o restante da madrugada acordada, encarando o teto da sala. Pela manhã, quando finalmente consegui pegar no sono, fui despertada pelo som de uma notificação no celular de Lucas. O aparelho estava sobre a mesa de centro. A tela acendeu por alguns segundos. Eu não queria olhar. Realmente não queria. Mas antes que pudesse desviar os olhos, uma mensagem apareceu na tela bloqueada. Era de Camila. E o que estava escrito fez meu sangue gelar completamente. Precisamos contar a verdade antes que seja tarde demais. Meu coração começou a bater tão forte que tive certeza de que podia ouvi-lo ecoando pela sala inteira. Fiquei encarando a tela do celular de Lucas até que ela apagou novamente, como se a mensagem nunca tivesse existido. Mas eu tinha visto cada palavra. Precisamos contar a verdade antes que seja tarde demais. Aquilo eliminava qualquer dúvida que eu ainda tentava alimentar. Havia algo acontecendo entre eles. Algo importante o suficiente para ser escondido de mim e grave o suficiente para que Camila acreditasse que o tempo estava acabando. Durante alguns segundos lutei contra o impulso de pegar o celular e desbloqueá-lo. Nunca tinha invadido a privacidade dele antes. Sempre acreditei que confiança era a base de qualquer relacionamento. Mas naquele momento eu me perguntava se a confiança não tinha sido destruída muito antes daquela manhã e apenas eu ainda não tinha percebido. Antes que pudesse tomar qualquer decisão, ouvi passos vindo do corredor. Soltei o aparelho imediatamente e fingi estar olhando pela janela. Lucas apareceu na sala sorrindo, mas o sorriso desapareceu assim que percebeu que eu estava acordada. Dormiu bem? Perguntou. A pergunta era tão absurda que quase ri. Eu tinha passado a noite inteira no sofá ouvindo conversas misteriosas enquanto sua melhor amiga ocupava o meu lugar na cama. Ainda assim respondi apenas com um aceno. Eu queria respostas, mas sentia que ainda não era o momento de confrontá-lo. Precisava entender o que estava acontecendo primeiro. Algumas horas depois, Lucas disse que precisava sair para resolver algumas coisas e levou Camila com ele. Assim que a porta se fechou, senti uma mistura de culpa e determinação tomar conta de mim. Pela primeira vez em 4 anos, entrei no nosso quarto procurando algo. Não sabia exatamente o que, apenas sabia que precisava descobrir a verdade. Comecei observando detalhes simples. Gavetas, armários, mesas de cabeceira. Nada parecia fora do lugar. Então abri a gaveta da escrivaninha onde Lucas guardava documentos antigos. Entre papéis e recibos encontrei um envelope amassado. Quando puxei o conteúdo para fora, senti meu corpo inteiro gelar. Eram fotografias. Fotografias de Lucas e Camila. Não recentes. Algumas pareciam ter sido tiradas anos antes de eu conhecê-lo. Em várias delas estavam abraçados. Em outras, de mãos dadas. E em uma delas, a mais antiga de todas, eles estavam se beijando. Meu estômago virou instantaneamente. Sentei na cama sem conseguir respirar direito. Lucas nunca tinha mencionado que eles haviam tido um relacionamento. Nunca. Durante anos ele insistiu que eram apenas amigos. Amigos inseparáveis. Amigos de infância. Amigos que se conheciam melhor do que qualquer outra pessoa. Mas não apenas amigos. Nunca apenas amigos. Continuei examinando as fotos com as mãos trêmulas. No verso de uma delas havia uma data de 7 anos atrás e uma frase escrita por Camila. Não importa quanto tempo passe, você sempre será o amor da minha vida. As palavras pareciam queimar meus dedos. Minha visão ficou embaçada. Eu queria acreditar que aquilo era passado. Queria acreditar que não significava nada. Mas então me lembrei da mensagem. Me lembrei da conversa na madrugada. Me lembrei da maneira como os dois haviam se afastado quando me viram observando. Tudo começou a se encaixar de uma forma assustadora. Naquele exato momento ouvi o som da fechadura girando. Eles tinham voltado. Meu coração disparou. Guardei rapidamente as fotos no envelope e o coloquei exatamente onde estava. Corri para a sala segundos antes de a porta se abrir. Quando Lucas entrou, percebi imediatamente que algo tinha mudado. Seu rosto estava pálido. Camila parecia nervosa. Os dois trocaram um olhar rápido antes de me encarar. E então Lucas disse uma frase que fez meu mundo inteiro começar a desmoronar. Precisamos conversar. Existe uma coisa sobre mim e Camila que você deveria ter sabido desde o início. Naquele instante senti como se o ar tivesse desaparecido da sala. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir qualquer outra coisa. Lucas permaneceu parado próximo à porta enquanto Camila mantinha os olhos fixos no chão. Nenhum dos dois parecia saber por onde começar. Aquela hesitação apenas aumentava meu medo. Eu me sentei lentamente na poltrona e cruzei os braços, tentando esconder o tremor das minhas mãos.
Então falem, respondi, porque estou cansada de sentir que sou a única pessoa nesta casa que não sabe o que está acontecendo. Lucas respirou fundo várias vezes antes de finalmente abrir a boca. Antes de eu te conhecer, eu e Camila tivemos um relacionamento. Apesar de já suspeitar disso por causa das fotos, ouvir aquelas palavras em voz alta foi diferente. Doeu, principalmente porque ele tinha mentido durante anos. Quantas vezes eu perguntei se havia existido algo entre eles? Quantas vezes ele riu e disse que eu estava imaginando coisas? Quantas vezes me fez sentir insegura e irracional por desconfiar? Eu já descobri isso, respondi. O rosto dele empalideceu imediatamente. Você descobriu? Assenti. As fotos. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Camila fechou os olhos por alguns segundos, como alguém que finalmente vê um segredo escapar de suas mãos. Lucas passou a mão pelos cabelos e sentou-se no sofá. Pela primeira vez desde que o conhecia, ele parecia derrotado. Mas aquilo não era suficiente para mim. As fotos explicavam uma mentira. Não explicavam a conversa da madrugada. Não explicavam a mensagem no celular. Não explicavam porque eu estava dormindo no sofá enquanto a melhor amiga dele ocupava o meu lugar. O que mais vocês estão escondendo? Perguntei. Nenhum dos dois respondeu imediatamente. E foi justamente aquele silêncio que me fez perceber que a pior parte ainda estava por vir. Camila foi a primeira a falar. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. A culpa não é sua. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu odiava aquela frase. Ninguém diz isso antes de revelar algo bom. Camila interrompeu Lucas. Mas ela balançou a cabeça. Não, ela merece saber. Meu coração afundou. Lucas fechou os olhos por alguns segundos e então assentiu lentamente. Quando voltou a me olhar, havia lágrimas se formando em seus olhos. Eu nunca o tinha visto daquela forma. Nunca. Há 6 meses começou ele, eu encontrei Camila por acaso em uma viagem de trabalho. Minha respiração ficou presa. Nós conversamos. Relembramos o passado. E acabamos cometendo um erro. O mundo pareceu girar ao meu redor. Eu já sabia o que ele estava tentando dizer antes mesmo de terminar a frase. Ainda assim, ouvir foi devastador. Nós ficamos juntos. As palavras atingiram meu peito como uma explosão. Durante alguns segundos não consegui falar. Não consegui respirar. Não consegui pensar. Tudo que existia era aquela frase ecoando dentro da minha cabeça. Nós ficamos juntos. 6 meses. 6 meses inteiros vivendo ao lado de um homem que me olhava nos olhos todos os dias enquanto escondia uma traição. Minha garganta queimava. As lágrimas vieram sem que eu pudesse impedir. Lucas tentou se aproximar, mas eu me afastei imediatamente. Não encosta em mim. Minha voz saiu trêmula, mas firme. O silêncio voltou a preencher a sala. Então, quando achei que nada poderia piorar, Camila começou a chorar. Ela apertou as mãos uma contra a outra e finalmente disse aquilo que transformou a pior noite da minha vida em algo ainda mais devastador. Existe outra coisa que você precisa saber. Meu coração quase parou. Ela levou a mão até o próprio ventre e sussurrou, eu estou grávida. O chão desapareceu sob meus pés. Por um momento achei que tinha ouvido errado. Mas os rostos dos dois confirmavam tudo. E naquele instante compreendi por que ela tinha chegado com 2 malas. Compreendi porque ele queria ganhar tempo. Compreendi porque a verdade precisava ser contada antes que fosse tarde demais. O problema era que naquele momento, já era tarde demais para salvar qualquer coisa entre nós. Eu gostaria de dizer que reagi imediatamente, que gritei, que joguei alguma coisa contra a parede ou que mandei os dois embora naquele mesmo instante. Mas a verdade é que não fiz nada disso. Quando Camila disse que estava grávida, meu corpo simplesmente desligou. Foi como se minha mente tivesse criado uma barreira para me proteger da dor. Eu fiquei olhando para os dois sem conseguir processar completamente o que estava acontecendo. O homem com quem eu dividia minha vida havia me traído. A mulher que ele jurava ser apenas sua melhor amiga estava esperando um filho dele. E os dois tinham escondido tudo durante meses enquanto eu continuava planejando um futuro que já não existia. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu mal percebia. Lucas tentou falar alguma coisa, porém sua voz parecia distante, como se estivesse vindo de outro cômodo. Eu nunca quis te machucar, ele dizia. A frase me atingiu de uma forma absurda. Nunca quis me machucar. Como se aquela destruição emocional tivesse acontecido por acidente. Como se a mentira de 6 meses tivesse sido um pequeno erro. Como se todas as decisões tomadas diariamente para esconder a verdade não tivessem sido escolhas conscientes. Eu finalmente consegui respirar fundo e me levantar. Minhas pernas tremiam. Vocês dois me observaram viver uma mentira durante 6 meses. Minha voz estava baixa, mas cada palavra saiu carregada de dor. Vocês sentaram comigo na mesma mesa. Riram comigo. Fizeram planos comigo. E nenhum dos dois teve coragem de me contar. Camila começou a chorar ainda mais. Mas naquele momento eu não conseguia sentir pena dela. Tudo que eu enxergava era a participação dela naquela história. Lucas passou a mão pelo rosto várias vezes. Eu tentei encontrar o momento certo. Eu ri. Uma risada amarga, cansada, quase desesperada. O momento certo? Repeti. Não existe momento certo para destruir a vida de alguém. O silêncio tomou conta da sala novamente. Eu olhei ao redor e percebi algo doloroso. Cada objeto daquele apartamento carregava uma lembrança. O sofá onde assistíamos filmes. A mesa onde fazíamos planos para viajar. As fotografias na parede. Tudo aquilo agora parecia pertencer a outra pessoa. Não a mulher que eu era naquele instante. Depois de alguns minutos, Lucas finalmente revelou algo que me deixou ainda mais chocada. A gravidez não era recente. Camila já estava no 4º mês. Eles haviam descoberto semanas depois da traição. Desde então tentavam decidir o que fazer. Pensaram em me contar várias vezes, mas sempre desistiam.
Cada nova mentira exigia outra mentira para sustentá-la, até que chegaram ao ponto em que a verdade ficou impossível de esconder. E foi por isso que Camila apareceu com as malas. Eles haviam decidido que ela ficaria morando ali temporariamente até resolverem a situação. Resolverem a situação. Como se eu fosse apenas um detalhe administrativo. Como se minha existência pudesse ser encaixada em algum canto enquanto eles organizavam as consequências das próprias escolhas. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. A dor continuava enorme. A decepção continuava esmagadora. Mas pela primeira vez naquela noite surgiu algo diferente. Clareza. Eu olhei para Lucas e percebi que já não reconhecia o homem à minha frente. Talvez ele nunca tivesse sido exatamente quem eu imaginava. Talvez eu tivesse amado uma versão dele construída pelas minhas expectativas. Então fui até o quarto. O nosso quarto. O quarto que já não parecia meu. Peguei uma mala vazia e comecei a colocar minhas roupas dentro dela. Atrás de mim, Lucas repetia meu nome várias vezes. Pedia para conversarmos. Pedia uma segunda chance. Pedia tempo. Mas o tempo era justamente a única coisa que ele tinha desperdiçado durante 6 meses. Quando terminei de arrumar minhas coisas, fechei a mala e caminhei em direção à porta. Foi então que Lucas fez uma última tentativa. Uma pergunta que parecia nascer do desespero. Depois de tudo que vivemos, você vai embora assim? Eu parei por alguns segundos. Olhei para ele uma última vez e respondi algo que eu mesma nunca esquecerei. Não, eu não estou indo embora por causa do que vivemos. Estou indo embora por causa do que vocês fizeram com tudo aquilo que vivemos. E então atravessei a porta sem imaginar que o que aconteceria nos meses seguintes mudaria minha vida de uma forma que nenhum deles poderia prever. Quando a porta do apartamento se fechou atrás de mim naquela noite, senti como se estivesse abandonando não apenas um relacionamento, mas uma versão inteira da minha vida. Entrei no carro com a mala no banco de trás e dirigi sem destino por vários minutos. As lágrimas continuavam caindo, mas algo dentro de mim já não era apenas tristeza. Era o início de uma libertação que eu ainda não conseguia enxergar. Acabei indo para a casa da minha irmã, que me recebeu sem fazer perguntas. Ela apenas me abraçou e deixou que eu chorasse até não restar mais força. Nos dias seguintes, Lucas ligou dezenas de vezes. Mandou mensagens enormes explicando seus arrependimentos, dizendo que tinha cometido o maior erro da vida dele, que nunca deixou de me amar e que tudo tinha saído do controle. Mas eu não respondi, não porque não sentisse nada. Pelo contrário, eu ainda o amava. E foi justamente por isso que precisei manter distância. Algumas feridas não cicatrizam enquanto continuamos tocando nelas todos os dias. As semanas passaram devagar. Houve momentos em que pensei em voltar. Momentos em que senti falta das pequenas rotinas que construímos juntos. Momentos em que quase acreditei que tudo poderia ser consertado. Mas então eu me lembrava de uma verdade simples. Confiança não é algo que desaparece em um único instante. Ela é destruída por centenas de escolhas conscientes. E Lucas havia escolhido mentir para mim todos os dias durante 6 meses. Enquanto eu tentava reconstruir minha vida, algo inesperado aconteceu. A promoção que eu tinha recebido no trabalho antes daquela noite abriu portas que eu jamais imaginei. Fui convidada para liderar um projeto importante em outra cidade. Meses antes eu provavelmente teria recusado por causa do relacionamento. Mas agora não havia nada me prendendo. Aceitei o desafio. Mudei de cidade. Aluguei um pequeno apartamento só meu. Pela primeira vez em muitos anos, comecei a descobrir quem eu era sem depender de ninguém. Não foi fácil. Houve noites solitárias. Houve dias em que a saudade aparecia sem avisar. Mas também houve conquistas. Amigos novos. Experiências novas. Uma sensação crescente de orgulho por ter sobrevivido ao que parecia impossível. Cerca de 8 meses depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Camila. Durante alguns minutos fiquei encarando a tela sem saber se deveria abrir. Quando finalmente li, encontrei apenas algumas linhas. Ela dizia que queria pedir desculpas. Não desculpas para aliviar a própria consciência, mas porque entendia a dor que tinha causado. Contou que o bebê havia nascido saudável. Contou que ela e Lucas estavam juntos tentando construir uma família. E terminou dizendo algo que me surpreendeu. Ela escreveu que, olhando para trás, percebia que eu tinha sido a única pessoa verdadeiramente honesta naquela história inteira. Fechei a mensagem sem responder imediatamente. Dias depois enviei apenas uma frase. Espero que seu filho cresça aprendendo a importância da verdade. Nunca mais conversamos. Pouco tempo depois, também recebi uma última mensagem de Lucas. Ele dizia que ainda pensava em mim todos os dias. Que lamentava tudo o que aconteceu. Que entendia por que eu tinha ido embora. E que perder minha confiança era algo que ele carregaria para sempre. Desta vez não respondi. Não por raiva. Não por vingança. Apenas porque algumas histórias precisam terminar para que outras possam começar. Hoje, quando olho para trás, percebo que a pior noite da minha vida acabou se transformando no início da melhor fase que eu já vivi. Eu achava que perder aquele relacionamento significava perder meu futuro. Mas estava errada. O que eu perdi foi uma ilusão. O futuro continuou existindo. E pela primeira vez ele pertencia somente a mim. Às vezes as pessoas entram na nossa vida para ficar. Outras entram para nos ensinar algo. Lucas me ensinou que amor sem respeito não é amor. Camila me ensinou que segredos sempre encontram uma forma de vir à tona. E aquela noite em que me pediram para dormir no sofá me ensinou a lição mais importante de todas. Nunca aceite ocupar um lugar menor na vida de alguém quando você merece ser prioridade. Porque a pessoa certa jamais pedirá que você abra mão da sua dignidade para acomodar as escolhas dela. Fim.